Dizer não sem ser ofensiva. Como eu posso, Sabrina, de fato, conseguir ter um posicionamento que me faz ser uma pessoa segura, aonde eu não passe a minha insegurança, os meus medos e tudo o que tem ali diante das situações. Muitas vezes eu preciso decidir, eu preciso tomar uma decisão. Eu tenho percebido que toda essa dificuldade em dizer não e colocar limites tem atrapalhado minha vida. E é isso realmente que acontece. A gente começa a aceitar todas as coisas, a gente começa a se ver sem saída e chega um momento onde a gente não sabe mais nem quem nós somos. Por quê? Porque a dificuldade em dizer não e colocar limites é tanta que a gente não sabe mais nem o que a gente está vivendo, o que a gente está fazendo. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Então seja muito bem-vinda a esse Café com Propósito, que acontece todas as segundas-feiras, agora, sempre às 8h17. Nós voltamos com a nossa programação normal, né, de antes de Lara, porque nesse período todo ali dos primeiros dias, os primeiros meses da Lara, tive que fazer ajustes, também o Instagram não deixava eu fazer lives, enfim, mas as coisas estão voltando ao normal e aos poucos a gente vai retomando as coisas aqui, então seja muito bem-vinda. Café com Propósito acontece todas as segundas-feiras às 8h17 aqui e também ele está disponível no Spotify, então você pode ver os outros temas e tem muita coisa lá no Spotify, só digitar Café com Propósito. Muito bem, minha gente, seja muito bem-vinda, vamos lá? Você tem dificuldade em dizer não? Você tem dificuldade em colocar limites? Teve uma vez que eu estava atendendo uma pessoa e ela tinha se comprometido na igreja em ajudar, né? Tinha lá, eu acho que era alguma coisa de apresentação de Natal ou Páscoa, alguma coisa assim. E ela tinha se comprometido que ia lá ajudar e tal, e ela não percebeu que no mesmo dia que seria a apresentação, ela teria um aniversário do sobrinho dela, que também é afilhado. E o que aconteceu? Aconteceu que ela ficou semanas para de fato dizer não em um dos casos e se posicionar diante daquilo, se colocar diante daquele problema ali. E ela não conseguia, ela ficava mal, ela ficava sem dormir, ela ficava e aquele negócio não se desenrolava. A dificuldade em dizer não, ela vem e quando ela vem, a gente acaba tendo problemas. Então, nesse Café com Propósito, qual vai ser o nosso objetivo aqui? Primeiro, você saber quais são as consequências que você tem colhido, que você tem tido em não dizer não. Você vai perceber que, assim, tem sido torturante, tá? Para a vida de alguém que não consegue dizer não e colocar limites. Segundo, eu vou te falar quais são as raízes que podem ter aí em você, tá? Para dizer não, para ter essa dificuldade em dizer não. Então, a gente vai falar sobre essas raízes, ok? E depois eu vou te passar um passo a passo de como você pode dizer não, colocar limites, sem ser ofensiva, sem criar toda aquela tempestade, sem fazer tudo isso, ok? Então, esse é o nosso objetivo de hoje. A primeira coisa que você precisa entender é que existem alguns sinais de que você está tendo dificuldade em dizer não. O fato de você ter essa dificuldade vai fazer com que algumas coisas aconteçam na tua vida. A primeira coisa que é assim, muito, muito, muito claro é o esgotamento emocional e físico. Quando nós não conseguimos colocar limites, você acaba ficando sobrecarregada com as tarefas, sobrecarrega a tua energia, a tua vitalidade, o teu ânimo, o teu bem-estar. Você simplesmente não consegue lidar mais com as coisas do teu dia a dia. Por quê? Porque você não tem tempo de cuidar de si mesma, cuidar das coisas dos outros, cuidar do trabalho, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar disso, cuidar daquilo. E você precisa virar um polvo, assim, com vários tentáculos, para que você dê conta de tudo.
E o que isso vai resultar? O impacto disso? Fadiga crônica, você vai se sentir cansada o tempo inteiro. Você vai começar a ter falta de motivação para fazer as coisas. Até muitas vezes depressão pode surgir. Porque o burnout, o estresse constante, o desgaste constante, ele vai afetando todas as áreas da nossa vida. E você precisa compreender, precisa compreender que se você tem essa dificuldade, o esgotamento físico e emocional é uma realidade para você. Por quê? Você pode dizer, Sabrina, mas eu não tenho dificuldade de dizer não. Muitas vezes eu até pego, vou lá e falo não e pronto. Só que o que acontece? Por que é que você está tendo tanto esgotamento assim? Por que é que você anda tão cansada assim? A gente precisa se perguntar. A gente precisa pensar sobre isso. Outra questão que muitas vezes acaba acontecendo quando você tem essa dificuldade é uma frustração nos relacionamentos. Porque quem vive dizendo sim para todo mundo espera que os outros também digam sim para si mesma. Você tem uma expectativa de que o outro vai agir da mesma forma com você. E quando isso não acontece, você se frustra. Quando isso não acontece, você começa a olhar e dizer, nossa, mas depois de tudo que eu fiz por essa pessoa, olha só, quando eu preciso dela, ela não pode, ela nem diz que, né, eu posso tentar, posso buscar uma alternativa, não, simplesmente a pessoa some. É isso que acontece quando a gente o tempo inteiro faz, esperando ser aceita, esperando que o outro me reconheça, esperando do outro coisas. Outra questão que é muito, muito, muito forte, é uma consequência das pessoas que não conseguem dizer não, é a perda de identidade, perda de propósito. Quando você não consegue dizer não, colocar limites, você aos poucos vai se perdendo na caminhada. Aos poucos, você, por não conseguir colocar limites, você permite que os outros falem para você quais devem ser as tuas prioridades, quais devem ser as coisas que você tem que dar atenção. E aí, constantemente, você fica o tempo inteiro olhando para aquilo que os outros dizem que você deve fazer. E essa visão sempre a partir do que os outros devem fazer vai enfraquecendo cada vez mais a tua identidade, a tua percepção de propósito, e você vai se distanciando de quem Deus te criou para ser. Você vai se distanciando do propósito que Deus tem para tua vida. Porque quando nós, principalmente nós mulheres, nós agimos em prol de sempre querer dizer sim, sempre querer agradar, sempre querer, a gente começa a se diluir no caminho. A gente começa a se perder. E aí você faz as coisas sem saber por que você está fazendo. E aí quando vem a crise, quando vem o problema, a dificuldade, alguma coisa assim, o que acontece? Você olha para aquilo e você diz, por que eu estou fazendo isso? Você não sabe mais por que você está fazendo aquilo. Você perdeu o motivo, entendeu? Você perdeu o propósito. Por quê? Porque nunca foi o teu propósito, nunca foi motivo teu. Foi de outra pessoa. E isso cada vez vai ficando pior. Quando você tem dificuldade de dizer não, outra consequência é a dificuldade, e agora eu quero que você me diga aqui nos comentários se esse é o teu caso. Você começa a ter dificuldade em equilibrar a vida familiar e a vida profissional. Porque, minha amada, é impossível você olhar para todas essas áreas e ser excepcional em todas essas áreas. É impossível. Chega um momento onde o teu corpo não vai mais funcionar. Chega um momento onde você vai perceber o teu corpo somatizando, né? E o que é somatizar? Soma vem do grego, que é corpo, né? Então, o teu corpo meio que incorpora, né, entre aspas, incorpora aquela dor, aquela sobrecarga. E aí ele vai sofrendo as consequências. E aí você vai perceber que, com isso,
dificuldade para dormir, dores de cabeça frequentes, dores de estômago, cansaço, querer dormir sempre mais, sempre mais, ou até mesmo não conseguir dormir, sempre os extremos. E aí você vai querer colocar tudo isso, né, pra comida, vai querer se satisfazer na comida, vai querer se satisfazer nas compras, vai querer se satisfazer sempre em coisas, em situações. E aí o teu corpo ele vai sofrendo isso com o excesso de açúcar, o excesso de cortisol, o excesso de estresse, de ansiedade. Então, equilibrar a vida familiar e a profissional com alguém que não sabe colocar limites simplesmente não existe. E é interessante porque você sempre vai procurar agradar e nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. Se você não consegue dizer, olha, eu não quero isso, eu quero aquilo. As pessoas que estão acostumadas com você sempre aceitando tudo, elas sempre vão te procurar para que você resolva o problema delas. Seja no trabalho, seja na vida familiar, aonde for. E quando você começar a colocar limites, que daqui a pouco eu vou falar como você pode fazer isso, quando você começar a colocar limites, essas pessoas vão dizer, nossa, mas o que aconteceu com a Maria? O que aconteceu com a Ana? O que aconteceu com a Joana? O que aconteceu que agora tá grossa, agora tá, né? E a gente vai percebendo que, na verdade, o problema não são as pessoas que sempre derrubam coisas em cima de nós. O problema somos nós, que não conseguimos colocar limite aonde deve ser colocado. O problema é você que não tem coragem de dizer não. E aí a consequência é o quê? Você começa a ter, por exemplo, uma gestão de tempo completamente bagunçada. Você não consegue mais ter tempo para você, você não consegue mais ter tempo direito no trabalho, uma baixa produtividade em todos os lugares. Então, se você parar um instante para pensar, as coisas elas vão acontecendo como uma bola de neve, né? E aí a pessoa ela vai não só sendo diluída, mas ela vai perdendo também a autoridade e o respeito. Porque, deixa lá que a fulana faz. Deixa lá que ela ajeita. Deixa lá que... E sempre nesse sentido. Consegue compreender? Então, com isso, a gente vai... É como se cada pessoa passasse por nós e deixasse um peso, né? Deixasse um peso e a gente coloca dentro... Deixasse uma pedra e a gente coloca dentro da nossa mochila. E vai carregando, e vai carregando, e vai carregando. E aí o respeito, muitas vezes, ele acaba se diluindo num relacionamento. Se você não coloca limites, se você não diz o que você gosta, o que você não gosta, ou até mesmo uma coisa simples, né? Vocês dois, como casal, vão pedir algo para comer. E aí, um pergunta pro outro, o que você tá com vontade de comer? A pessoa não tem capacidade nem de dizer. Ela diz, tanto faz. O que você escolher tá bom. Às vezes, realmente, é porque não tá com vontade específica de comer nada. Mas muitas vezes é porque a pessoa não quer a responsabilidade de decidir, de colocar limites, de dizer de fato, olha, eu gosto disso. Então a gente precisa pensar um pouquinho. E uma das principais consequências da dificuldade em dizer não é o distanciamento de Deus e de uma vida de fato espiritual. Quando você diz sim para tudo, você começa a não ser mais dona do teu tempo. Você começa a não ter mais prioridades. Você começa a ter a tua rotina sendo a rotina dos outros. E quando a tua rotina é a rotina dos outros, não existe coisas importantes para você. Não existe prioridades para você. Simplesmente não existe. Por quê? Porque sempre vai ser dos outros. E aí essa busca incessante, né, em agradar, em querer sempre ser a pessoa boazinha, a pessoa que dá conta de tudo, vai nos corroendo por dentro. Vai nos corroendo por dentro. E aí você deve estar perguntando, ok, Sabrina, eu vivo tudo isso na minha vida, né?
Eu passo por essas situações, eu sei disso, isso é uma realidade pra mim. Coloca aqui pra mim falando nisso. Isso é uma realidade pra você? Escreve aqui nos comentários. É uma realidade pra você? Você tá notando tudo isso que eu tô falando? Minha amada, quem é já macaco velho aqui do Café com Propósito sabe de que nós estávamos, tá, no YouTube, mas aí agora nós voltamos aqui pro Instagram, porque aos poucos ele tá voltando a entregar as coisas que eu faço aqui e tal, porque eu fiquei um tempo na Shadowban, né? Ou seja, o Instagram não deixou fazer live, não deixou fazer nada, então eu tô voltando hoje, aos pouquinhos, né? Então, hoje a gente tá falando sobre essa dificuldade, né? E se você é nova aqui, a gente tem 2 regrinhas no nosso Café com Propósito. Primeiro, você sempre vai ter um caderninho para você anotar as coisas, anotar os pontos, porque sempre tem uma tarefa, sempre tem pontos que você pode depois pensar, reler, colocar em prática, tá? A gente sempre faz isso, tanto que o Café com Propósito, ele sempre é uma mensagem para que de fato você possa olhar para a tua realidade, tá? E colocar em prática. Ter um ânimo, um confronto, lógico, sempre, mas um ânimo para você passar a tua semana de uma forma diferente, analisando aquilo, criando maturidade, vivendo mais de acordo com o propósito de Deus e com maturidade emocional e espiritual, tá? Esse é o propósito do Café com Propósito, tá? Então, a ideia é você ter o teu cafezinho ali e ir anotando as coisas e enviar para pelo menos 5 amigas tuas. Nossa, olha só, gente, minha mão, por causa do CrossFit de antes. Eu já fui no CrossFit hoje, acordei 5 horas da manhã, né? Fiz devocional e aí fui pro CrossFit. Olha só, fica feio, né? Mas é a vida, né? e enviar para 5 amigas. Por quê? Quando nós vivemos com pessoas que pensam com o mesmo propósito, a gente consegue vencer muito mais. Por exemplo, é muito mais fácil você permanecer numa dieta estando com outras pessoas que também fazem aquela mesma dieta. É muito mais fácil você ir fazer uma caminhada quando você tem uma outra pessoa junto com você na caminhada. Consegue entender? Então, da mesma forma, quando você quer, de fato, mudar de vida, criar maturidade emocional, é importante que você tenha pessoas que caminhem junto com você nesse propósito, tá? É por isso que nós temos o NR, Mulher Restaurada, né? A caminhada de mentoria aí durante um ano. É por isso que nós caminhamos juntas, tá? Então, encaminhe para pelo menos 5 amigas tuas que você deseja no teu coração que vivam essa mesma realidade de maturidade emocional e espiritual, tá bem? E aí você pode estar se perguntando, ok, Sabrina, eu percebi, né, todas essas situações, eu percebi todas essas consequências na minha vida, mas por que eu faço isso? Por que de fato eu tenho essa dificuldade em dizer não? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas por que essa minha dificuldade? Você precisa entender o porquê dessa dificuldade para você conseguir, de fato, mudar aquilo que você precisa mudar. Se nós não sabemos o porquê das coisas, tanto que tem um livro, né, Comece pelo Seu Porquê, eu acho que é do Simon Sinek, não lembro. Mas é um livro Comece pelo Seu Porquê, é fantástico, por quê? Porque geralmente nós não fazemos algo por conta de uma raiz. O fato de você não dizer não, de você não colocar limites, é apenas um fruto de uma raiz. Consegue entender? Então, se você continuar olhando para o fruto, você nunca vai entender porquê daquele fruto. Você precisa olhar para a raiz, para a causa. O que de fato faz com que eu tenha dificuldade em dizer não? O que de fato faz com que eu tenha dificuldade em colocar limites nas situações, nas coisas? E eu separei aqui 3 principais pontos que podem ser a tua raiz ou as tuas raízes em ter essa dificuldade em colocar limites e dizer não. A primeira coisa que você precisa anotar aí é, talvez você esteja buscando aprovação humana ao invés da divina. Minha amada, se você é uma mulher, tá? Uma mulher que quer viver segundo o propósito de Deus na tua vida, você precisa entender que você vai precisar buscar não aprovação de pessoas, não aprovação de homens, de mulheres, de colegas de trabalho, de seja lá quem for.
você precisa compreender que a tua principal aprovação é do próprio Pai, é de Deus. Quando nós buscamos a aprovação das pessoas, nós colocamos a nossa identidade e o nosso valor nas pessoas. Nós nos tornamos leais às pessoas. E então, se alguém me ofende, se alguém fala algo que eu não gostei, ou fala algo sobre mim que não é verdade, eu fico mal. Não é só o fato de não conseguir dizer não, mas eu começo a ficar mal por quê? Porque eu olho e eu estou sendo leal àquilo que a pessoa pensa sobre mim. Por isso eu aceito tudo que ela fala, por isso eu aceito toda a circunstância que ela coloca. E nós precisamos compreender de que nós não podemos buscar a aprovação de pessoas. Nós não podemos buscar ser amada sempre pelas pessoas. Se nós formos olhar Gálatas 1:10, Paulo ele deixa claro que nós não devemos agradar a homens, mas a Deus. Quando nós focamos em agradar mais as pessoas do que a Deus, nós perdemos a nossa identidade. Você perde a tua identidade, você não sabe mais verdadeiramente quem você não consegue viver mais em paz, porque você tende a viver sempre querendo agradar, querendo ser amada. E essa necessidade de querer agradar, de ser amada, de ser aceita, faz com que você nunca agrade todo mundo, nunca é aceita por todo mundo. Logo você vive infeliz e a tua paz é roubada. O teu coração não consegue mais viver em paz. Você deita a tua cabeça no travesseiro e você não consegue dormir. Ou quando você dorme, você não quer levantar. Você se torna escrava do outro. Você precisa parar de ser escrava de outras pessoas. Deus não te fez para viver essa realidade. Ele não te fez para viver de acordo com esse propósito. Nós não fomos feitas para sermos escravas de uma necessidade de aceitação, uma necessidade, e isso muitas vezes vem quando nós relacionamos com narcisistas, quando nós nos relacionamos com pessoas dependentes emocionais, quando nós viemos de uma família disfuncional. E a gente precisa ter essa consciência. A segunda causa, além dessa de você procurar aprovação humana e não a divina, a segunda causa é a falta de confiança e clareza de quem de fato você é em Cristo. Sim, é a distorção de identidade. Quem vive uma vida onde não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui e não sabe para onde vai, tende a ir aonde o vento está levando. Por quê? Porque não consegue, tem uma insegurança profunda sobre quem eu sou. E essa insegurança profunda sobre quem eu sou faz eu aceitar de forma muito, vamos dizer assim, cega, o que as outras pessoas dizem que eu sou. Se alguém para você chega e diz assim, não sei se, por exemplo, eu vou dar esse exemplo que eu acho que vai ser mais fácil. Não sei se aí na tua cidade você passou por essa situação onde tinha muita fumaça, né, no céu, assim e tal. Aqui agora, depois deu uma frente fria e choveu bastante. Então hoje o céu tá maravilhoso, tá azulzinho, tá a coisa mais linda. Mas já umas 2 semanas o céu tava bastante cinza, né? Não era possível ver o sol, ficava assim cinza, nublado, parecia que tava com neblina, mas não era fumaça, você sentia o cheiro de fumaça. E se alguém vier para você e te disser, olha, em cima dessa fumaça não existe mais sol, é dia, né? Mas não existe mais sol, ele sumiu, não tá mais ali. Você vai olhar e você vai dizer, não, peraí, o sol tá ali ainda. Você acha o quê? Eu sei que o sol tá ali. Você não vai acreditar. Se eu chegar pra você e disser, olha, você tá vendo tudo cinza, né, por causa da fumaça. Quando a fumaça sair, o céu, ele não é mais azul, ele vai ser rosa. Você vai olhar e vai dizer, vai me chamar de doida. Como assim vai ser rosa? Tá maluca, Sabrina?
Por que você não acredita naquilo que eu falo? Porque você sabe que existe o sol, você sabe que o céu é azul. Quando nós não sabemos quem nós somos, qualquer coisa que te digam sobre você, você acredita. Quando você não sabe a tua identidade em Cristo, qualquer coisa que te falam, você acredita. E talvez essas pessoas que te falaram coisas distorcidas sobre a tua identidade foram até mesmo os teus pais. Até mesmo as pessoas que te criaram. Que não te criaram de acordo com o propósito do teu Pai eterno, do teu verdadeiro Pai. E a gente precisa compreender isso, a gente precisa ter clareza disso. Senão você, de repente, uma vida inteira acredita que você é aquilo que te disseram que você era. E talvez você nunca perguntou, nunca foi na fonte para quem de fato te criou. Você precisa saber quem você é a partir de quem te fez, a partir de quem te criou. O Pai eterno te fez, o Pai eterno te criou. Ele te aceita e é Ele quem você precisa agradar. Caso contrário, você vai ser como o vento. Você, vai ser movida por onde quer que seja. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, já dizia Alice no País das Maravilhas. É mais ou menos isso. Então, a gente precisa compreender e ter clareza sobre isso. Efésios 1:5 nos lembra de que nós somos adotados como filhos de Deus, filhas de Deus, escolhidos por Ele em amor. Em amor. Saber, então, que a nossa aceitação já está garantida em Cristo, em Jesus, muda tudo. Nós temos a liberdade para dizer não quando necessário. Nós temos a liberdade para colocar limites. Por quê? Porque você sabe quem você é. E você pode dizer, não sou isso não. Eu não sou desse jeito não. Isso eu não aceito. Porque eu não fui criada para viver nessas condições. Eu não fui criada para viver dessa forma. É você não aceitar nada menos daquilo que Deus te criou para viver. Para ter, para ser. A gente precisa saber disso. Eu vejo muitas mulheres, muitas mulheres sofrendo por falta de conhecimento, sofrendo por falta de clareza, porque não conseguem entender a sua identidade em Cristo. Não conseguem. A terceira raiz, antes de eu falar como você pode mudar tudo isso, a terceira raiz desse medo de dizer não, desse medo, é na verdade o medo da rejeição. É a ferida da orfandade. Quando nós vivemos uma vida constantemente com medo de sermos rejeitadas, você vai constantemente querer ser aceita. E muitas vezes esse querer ser aceita não vai ser assim, ai, me ame. Muitas vezes vai ser rejeitando também as pessoas. Porque o medo de dizer não e de colocar limites, muitas vezes ele vem como esse extremo, só que quando você também é do outro extremo, você só diz não e você só coloca limites, sempre de forma muito incisiva, sempre de cima para baixo, também é doentio. Porque sempre resultado de feridas vem em forma de comportamentos extremistas. Então, assim, se você tem dificuldade em dizer não, porque você é a mulher invisível, você é a menina mulher que aceita tudo, que diz amém pra tudo, que não quer magoar, que não quer explodir, que não quer, você vai começar a se posicionar e aí a tendência é você ir pro outro extremo. E aí você dizer, você falar, você, E na verdade não, nós precisamos encontrar um equilíbrio, nós precisamos encontrar uma satisfação em viver em Cristo. Cristo precisa ser o árbitro da nossa vida. E isso muda tudo. Em João 15:19, Jesus nos ensina que o mundo nem sempre vai nos aceitar.
Porque nós não pertencemos a esse mundo, mas nós pertencemos a Deus. E saber que nós somos aceitas, no final de tudo, né, por Deus, é que nos liberta. Essas podem ser as raízes do fato de você viver em constante conflito consigo mesma, dizendo sim para todo mundo, ou até mesmo se calando, ficando omissa, lavando as mãos diante de tudo. Como mudar isso, Sabrina? E agora, para nós irmos para o fim dessa nossa reflexão aqui, como que eu posso mudar? Como que eu posso, de fato, dizer não, colocando limites, mas sem ser ofensiva, né? Eu quero te trazer aqui 3 principais passos, pontos práticos de como você pode fazer isso. Primeira coisa que você precisa fazer, anote aí. Primeira coisa, como mudar isso? Você precisa escrever em um papel, você pode pegar um papel, uma caneta, tá? E você vai escrever quais são as tuas prioridades e quais são os teus valores. Você precisa saber disso. Quais são as minhas prioridades? O que para mim vale mais? Muitas vezes nós somos tão fracas em conseguir dizer não e colocar limites que a gente não consegue fazer isso nem com a gente mesmo. Por exemplo, hoje de manhã, aqui tá friozinho, né? Choveu bastante. A gente não foi dormir tão cedo assim ontem. E quando o celular despertou às 5 horas, deu vontade de ficar na cama, né? Dizer, ai, não vou levantar, né? Mas o que acontece? Você dizer não para continuar dormindo, continuar na cama e dizer sim para levantar, só acontece por um motivo. Quando você sabe as tuas prioridades, os teus valores, ou seja, o teu propósito, para onde você está indo. Se você não sabe as tuas prioridades e os teus valores, você não vai encontrar o porquê você deve fazer aquilo que você precisa fazer. Você não vai encontrar. Você vai simplesmente continuar se enrolando. Por quê? Porque você não vai ter compromisso, você não vai ter autorresponsabilidade. Você sempre vai colocar a culpa no outro. Ai, mas é porque tá frio. Ah, mas é porque a outra pessoa não me acompanhou. Ah, mas é porque sempre vai ser... Você precisa criar vergonha na tua cara. Em outras palavras, você precisa criar vergonha na tua cara e perceber que, por exemplo, se você quer seguir uma dieta, é você quem quer seguir a dieta. O teu marido não tem nada a ver com isso. Se você quer mudar a tua vida e você quer mudar o teu comportamento, você quer, por exemplo, criar o hábito da leitura, é você quem quer criar esse hábito. Não são as outras pessoas. Se você quer de fato ter uma vida melhor, é você que está se comprometendo com isso. Você precisa criar autorresponsabilidade, perceber quais são de fato os teus valores, as tuas prioridades, o que para mim é mais importante. Para mim é mais importante o meu relacionamento com Deus, então todos os dias de manhã eu vou fazer meu devocional, vou ter meu momento de oração. Para mim o mais importante é o quê? O quê? Porque quando vir aquilo que vai nos balançar, né? A gente vai ter clareza em dizer, olha, não quero isso. Não quero isso. Eu vi uma história ontem de que tinha uma pessoa que queria muito mudar de vida, né? Ela queria começar a fazer atividade física, queria parar de comer doce, ela queria também ter um momento de espiritualidade, ela queria estar mais próxima de Deus, queria ter comportamentos melhores, né? E aí ela estava refletindo e pensando sobre isso, e daí chegou uma pessoa do lado dela, a pessoa, vou desabafar com essa pessoa, né?
E aí ela chegou pra pessoa e falou assim, olha, eu tô com uma vontade, mas uma vontade de comer um doce. Meu Deus do céu, eu tô de TPM, tal, preciso comer um doce, não aguento mais, eu preciso. E aí essa pessoa falou assim, mas mulher, pensa bem, é só um docinho, o que faz mal um docinho? Não precisa se martirizar desse jeito. É só um docinho, come ali, é só, né, é tranquilo. Ai, pois é, né, eu acho que sim, mas eu também tinha que fazer atividade física e tal, e não sei. E daí essa pessoa olhou pra ela e falou assim, mas mulher, pensa bem, você já trabalha a semana inteira, você vai fazer atividade física, você já tá cansada, não precisa não. Relaxa um pouco, descansa. Ai, pois é, mas hoje à noite, né, tinha culto, tinha missa, eu tinha que ir lá, né, um pouco e tal, conviver com pessoas e tudo mais, né, eu acho que seria bom pra mim e tudo. E aí essa outra pessoa falou assim, mas pra que você vai fazer isso? Não é muito bom você, por exemplo, assistir em casa? Ou aproveita, fica em casa, toma um vinho, sabe? Fica relaxada, não precisa ir não. Pra que fazer isso? E aí a mulher falou várias coisas assim e aí essa outra pessoa dizia, mas não precisa, você precisa olhar mais pra você precisa se amar mais, você precisa cuidar mais de ti, né? Descansa, relaxa, não pega tão pesado e tal. E aí no final dessa conversa a mulher olhou assim pra pessoa e falou, nossa, eu tô me sentindo muito melhor, obrigada por eu ter desabafado, por você ter me compreendido, eu vou pra minha casa, eu vou ficar de boa lá porque eu mereço. Mas me desculpa, eu não te conheço, como que é teu nome? Aí a pessoa respondeu, Satanás. A gente precisa compreender que quando a gente decide crescer, a gente vai ter que ter prioridades e valores. Isso vai significar dizer não para muitas coisas e muitas pessoas. Você acha que para você conseguir ser fiel às tuas prioridades, os teus valores de acordo com aquilo que Deus tem para ti, você não vai precisar desagradar pessoas? Lógico que vai. Lógico que vai. Muitas vezes você vai precisar se posicionar e dizer, olha, eu não concordo com isso. Mas aí você vai ter que parar de querer ser aceita por todo mundo. Muitas vezes vai ser necessário ter conflito. Muitas vezes vai ser necessário você se posicionar. Muitas vezes vai ser necessário você desagradar outra pessoa. Mas a forma como você vai dizer precisa ser amável. A forma como você vai dizer precisa ser com compaixão, com empatia. Por isso, você não pode esperar ser uma bomba relógio ou como uma panela de pressão e colocando coisas ali para dentro e de uma hora para outra explodir. Você precisa manter-se sempre em dia. Ser você. A palavra de Deus nos diz sempre para nós termos e sermos íntegras, termos integridade. E o que é ser uma pessoa íntegra? O que é ser uma pessoa que tem integridade? É uma pessoa inteira naquilo. É uma pessoa que não é duas caras. É uma pessoa que fala aquilo que acredita, que fala aquilo que pensa, que não consegue mentir porque estaria traindo não só ao próprio Deus, mas à própria consciência. Quando você diz sim querendo dizer não, ou não querendo dizer sim, você está mentindo, traindo a própria consciência e o próprio Deus. Mas isso não significa que você precisa meter a boca na pessoa, não significa que você precisa xingar a pessoa. Não. Significa que você vai dizer, olha, não, obrigada. Eu não concordo. Ou eu não aceito. Mas, às vezes coisas simples, né? Você quer fazer tal coisa, tal dia? Olha, não vai dar, tá? Mas você pode outro dia? É tranquilo. Acontece que a nossa identidade ultimamente está tão frágil,
tão frágil, que ninguém mais aceita uma crítica. Ninguém mais aceita que a outra pessoa pense diferente. Gente, quando eu posto alguma coisa relacionada, por exemplo, a questão de ser feminina, né, de submissão, a questão quando eu posto, por exemplo, criticando linhas e correntes feministas, quando eu falo sobre essa questão de viver em integridade, de viver a partir da palavra, e eu sendo terapeuta, nossa, mas assim, ó, enche de hater, enche de gente falando mal, enche de gente falando um monte de coisa. As pessoas não suportam mais ouvir algo que desagrada. O próprio Instagram, ele é assim. Quando você vê muito um tipo de vídeo, ele vai te mostrando mais sobre aquele vídeo. Ele não deixa você ficar vendo coisas, ou a tendência é que ele não deixe você ficar vendo coisas que te desagradam. Porque ele quer que você permaneça aqui, ele quer te agradar para que você permaneça aqui, roubando o teu tempo, roubando a tua vitalidade, roubando a tua energia, para que você simplesmente veja a vida passar. Então, não tem como você ser uma pessoa íntegra, com prioridades e valores, sem desagradar outras pessoas. Porque ninguém é possível de ser agradado completamente. Nem Jesus conseguiu isso. Jesus, ele desagradou muitas pessoas. E muitas vezes ele era tido como alguém grosso. Eu tenho essa fama de ser grossa. Teve esses tempos, uma pessoa me respondeu no story assim: Sabrina, você até tem conhecimento, mas você é muito grossa. Gente, eu só digo as coisas sem rodeio. Eu só digo o que precisa ser dito. Eu não fico massageando o ego. Eu não fico massageando ferida. Eu não fico colocando panos quentes. Eu digo o que precisa ser dito. Pra mim e pra você. Porque se é pra você massagear ego, se é pra você, né? Paga alguém pra fazer isso. Pra ir massageando. A gente precisa, tá? Ser íntegra. A gente precisa ter autorresponsabilidade. Olha só, eu precisava ouvir isso. Fiquei brava hoje com meu marido, foi pra academia e não me chamou, mas a culpa é minha por não ter levantado. Exatamente isso. A gente precisa perceber de que depende da gente mudar. Ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém vai fazer isso por nós. A segunda forma de você conseguir dizer não, colocar de fato limites, além de reconhecer as suas prioridades e seus valores, é ser clara naquilo que você tem a dizer. Porque depende de você não ser alguém ofensiva. Mas se a outra pessoa vai se ofender, não está no teu controle. Então, por exemplo, eu posso dizer não, comunicar isso de forma direta, com amor, sem, na verdade, usar uma desculpa, simplesmente dizer não, ser firme, demonstrando empatia com a pessoa e mesmo assim, com toda a gentileza, com toda a clareza, com todo o cuidado, a pessoa se sentir ofendida. Mesmo você não sendo ofensiva. Consegue entender a diferença? Então, você não pode basear somente aquilo que você vai fazer e a forma como você vai agir nas pessoas à tua volta. Ao mesmo tempo que a gente precisa ser empática, né? A gente não pode ficar o tempo inteiro pisando em ovos com todo mundo. Então, assim, Jesus, ele é para ser o nosso exemplo, né? Se a gente olha para a vida de Jesus, ele era muito amoroso, né? Ele era muito, assim, tinha um amor, uma compaixão. Ele encontrava as pessoas e aonde ele passava, ele transformava realidades. Ele não deixava nada igual da forma como estava. Ele passava e transformava realidades. Mas, mesmo sendo dessa forma, muitas vezes
ele confrontou. Muitas vezes ele disse verdades. Muitas vezes ele disse, olha, chacoalha a poeira da sandália e sai dali, porque esse povo não dá, eles não merecem. Colocou limites. Por quê? Ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia o que ele estava fazendo ali e ele sabia para onde ele estava indo. Clareza de identidade. Nós precisamos viver mais como Jesus, sabe? Teve um tempo atrás que algumas mulheres, né, no início da igreja, quando a igreja abriu aqui, na cidade onde nós moramos, foi muito engraçado, porque algumas mulheres, elas não é que não gostavam de mim, mas tinham um receio, vamos dizer assim, de falar comigo. Tanto pelo fato de me verem aqui no Instagram, como também no dia a dia. O meu temperamento é colérico, gente. Então, assim, eu preciso me esforçar pra sorrir. Na verdade, não, eu sorrio, sim. Mas, assim, geralmente as pessoas me veem como cara fechada, sabe? E aí eu já tenho, né? Eu tenho orado pra Deus pra me dar um rosto diferente, né? Acho que vou fazer botox, vou deixar assim, ó, sempre. Tipo o Coringa, né? Acho que é o Coringa que tem, assim, sempre o sorriso. Pra ver se sou mais simpática. Mas, assim, é o jeito, né? E eu sou bem brincalhona e tudo mais. Mas as mulheres, elas tinham uma interpretação, assim, de mim. Por quê? Teve uma vez que, bem no início da igreja, nós estávamos sentadas, né? Em círculo, assim, tava no início da igreja, gente. Hoje tem umas 300 pessoas em um culto, né? Mas há 3 anos atrás, quando nós iniciamos aqui, a gente tinha o quê? 10 pessoas, é um pequeno grupo só, né? Então, Deus tem sido muito bom e tem, nossa, assim, abençoado de forma gigantesca, assim, né? E a gente é muito grato por isso, que Deus age através de nós e também apesar da gente, né? E aí, era bem no início da igreja, tava assim, imagina, né? Todas as mulheres assim, sentadas, acho que tava lanchando, tomando café, sei lá, todas as mulheres assim. E daí elas estavam conversando. E eita povo que é bom pra reclamar é mulher, né? Meu Deus do céu. Reclama da casa, reclama do marido, reclama dos filhos, reclama de um monte de trabalho, reclama disso, reclama daquilo, que tá cansada, que tá isso, que tá aquilo, blá, blá, blá. Gente, tem que parar de murmurar, sabe? Eu acho que eu tenho que fazer um café com propósito só sobre isso, porque uma coisa que eu não tenho paciência é murmuração. Murmuração me tira do sério. E aí, tava lá conversando e tal, daí uma delas falou assim, ai, mas nossa, eu tô tão cansada, eu tô tão, né, esgotada e tal, e tal, e tal. Aí eu falei assim pra ela, olha, geralmente quando a gente tá assim, cansada mentalmente, a gente precisa fazer algo fisicamente, porque se a gente movimenta o nosso corpo, a gente automaticamente libera e fica mais leve a nossa mente. Então você, por exemplo, poderia fazer uma academia, você poderia começar a correr, você poderia fazer alguma coisa assim, né? Aí ela falou, ai, sabe o que é? Que eu não gosto de academia, sabe? Nossa, sempre fazendo a mesma coisa e tal. E, gente, quem me conhece aqui mais tempo sabe, eu odeio academia, entendeu? Igor Sabrina, eu não gosto de academia, mas eu fui 3 anos na academia o tempo inteiro, direto, sabe? 5 vezes na semana, 6 às vezes. Então, assim, aí eu olhei pra ela e eu já pensei, eu com a minha caixinha aqui, né? Já pensei assim, ok, ela está reclamando, mas a dor dela de ir para a academia é maior do que o que ela tá passando agora. Ou seja, então ela não quer mudar. Ela só tá enchendo a minha paciência. Aí eu falei assim, olha, eu entendo que você não gosta, né, de academia, mas criança faz aquilo que gosta, sempre quer fazer o que gosta. Mas adulto faz aquilo que precisa ser feito. E aí, né, deu aquele pequeno silêncio, assim, constrangedor, né?
E alguém já puxou um assunto e já, né? E aí, depois eu pensei, eu pensei, Sabrina, cala-te boca, Sabrina, o que tu tá fazendo? Mas às vezes é mais forte que eu, né? Temperamento colérico precisa ser o tempo inteiro redimido, gente. Meu Deus do céu, tem sempre afundar a velha criatura, entendeu? Afogar a velha criatura pra nascer nova, porque, meu Deus do céu, colérico em remissão. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, nós precisamos ser mais assim. Às vezes nós precisamos. Por quê? Depois disso a pessoa começou a academia. Tá fazendo até hoje. Entende? Às vezes nós precisamos pegar algo que, sabe, que coloque o dedo na nossa ferida. Pra ver se a gente olha, vê que tem uma ferida ali que tá doendo bastante, que você precisa de fato tratar aquilo, passar um remédio. Caramba, que fica sempre enrolando com essa vida. Então, geralmente eu, Sabrina, quando tenho algo que eu não tô conseguindo fazer, eu digo, Sabrina, eu olho no espelho muitas vezes, eu digo, Sabrina, cria vergonha na tua cara. Para de dizer sim pra isso, para de dizer sim pra aquilo, diga um não, faça, haja. Porque se a gente não tiver brio, se a gente não tiver culhão, se a gente não tiver palavra pra gente mesma, a gente vai ter com quem? Deus, ele espera que nós sejamos íntegras, ou seja, inteiramente, sejamos inteiramente naquilo que a gente se propõe a fazer. Mas se a gente nem sabe quem a gente é e para onde a gente está indo, a gente vive deixando a nossa agenda ser a agenda de um monte de gente, a gente vai fazer o que da nossa vida? E aí não adianta você chegar lá com 50, 60, 70 anos e reclamar porque não sabe o que você fez da tua vida. Isso não significa que você não pode se doar pelas pessoas. Isso não significa que não pode servir as pessoas. Faça isso, sirva, se doe por amor, sabe? Por amor. Mas isso não pode ser uma ligação ou um sinônimo de que você não tem mais vida. De que você não existe. Não, Deus te criou. Ele te fez com uma identidade, você tem um propósito. Se você deixar de cumprir isso, você não está sendo fiel e leal àquilo que ele te fez para ser e para ter. E por fim, terceira questão, você precisa praticar o dizer não. Praticar a confiança e a segurança em dizer não, mesmo que a reação da outra pessoa não seja agradável. O importante é você não ser ofensiva, mas se a outra pessoa se ofender, ela está se ofendendo porque o ego dela está sendo machucado e não que a tua fala foi de fato ofensiva. Consegue entender a diferença? Tem um livro, deixa eu ver aqui, ó. Esse livro aqui, chamado Ego Transformado. Leia esse livro, tá? É muito bom. A humildade que brota do Evangelho traz a verdadeira alegria, do Timothy Keller. É muito bom. Por quê? Porque ele traz justamente essa questão. Quem é uma pessoa que tem dificuldade em dizer não, geralmente é uma pessoa também que tem dificuldade em ouvir não, ouvir coisas, porque não necessariamente ela vai falar que não gostou, mas a pessoa que tem essa dificuldade, ela vai ficar remoendo dentro dela isso. E a gente precisa ter clareza de que o nosso posicionamento diante da outra pessoa é o nosso posicionamento diante da outra pessoa. É a partir de Cristo. O que a outra pessoa vai entender, muitas vezes vai dizer mais sobre ela do que aquilo que você falou. Então, se eu falo para uma pessoa, olha, eu não concordo com isso. Eu estou falando que eu não concordo sobre algo que aquela pessoa disse. Mas se a pessoa for imatura, se ela não tá na quarta camada da personalidade. Quem não sabe o que é quarta camada, procura no YouTube lá que eu fiz uma live especificamente sobre isso. Se ela tá na quarta camada, se ela é imatura, se ela é muito rasa nas coisas, se ela,
é toda cheia de dodóis, toda cheia de, né, o ego ali inflado ou murcho, ela vai levar aquilo e vai olhar, nossa, a Sabrina não gosta de mim. E na verdade não, na verdade é só sobre uma situação. Você não imagina o quanto de problema isso dá em trabalho. Quando o teu chefe ou alguém chega e fala assim, olha, esse relatório aqui não ficou bom. Esse relatório não ficou bom. O que a pessoa faz? Ela acha que o chefe tem algo contra ela. Gente, meu Deus, precisa parar com isso. Que imaturidade. Imaturidade. Talvez realmente não esteja bom. Entende? E você dizer, não, eu acho que... O que não tá bom, então? A gente ter essa clareza e ter a confiança em decidir as coisas, dizer não, dizer sim, como reagir, não é sobre o outro especificamente, mas é sobre a situação, é sobre aquilo que é necessário, sobre os teus valores e as tuas prioridades, o teu propósito. Então, tarefa para essa semana, tá? Você que tem dificuldade em dizer não, comece dizendo nas pequenas coisas. Comece colocando limites, se posicionando, ou até mesmo, às vezes, não é o dizer não em si que é um problema para você. Talvez dizer o que você pensa, o que você acha, o que você acredita. Comece dizendo pequenas coisas, como se fosse um conta-gotas. Comece fazendo isso, porque isso vai fazer toda a diferença para que você, de fato, possa ter clareza no teu pensamento, possa, de fato, ter discernimento e sempre peça a Deus sabedoria, porque Ele vai te conduzir. Quanto mais você engole coisas, mais difícil fica de fato, externalizar aquilo que você pensa. Se você automaticamente reflete sobre aquilo e deixa fluir, deixa sair a tua opinião, colocando limites aos poucos, a tua tendência em ter controle para fazer isso é muito maior do que você não querer agradar, não querer desagradar, não querer desagradar, fica engolindo, quando vai, bum, explode. É muito pior. É muito pior. E, gente, como fazer isso? Praticando. Quando você vai a primeira vez na academia, você não consegue carregar muito peso e você fica toda dolorida depois. Depois de um mês indo na academia, quase todos os dias, o peso que você carregava, você consegue carregar muito mais. E carregando mais, não fica tão dolorida como você ficou no início. O que aconteceu? A tua musculatura se fortaleceu. No quesito emocional, de maturidade emocional, nós precisamos fortalecer a nossa musculatura emocional e espiritual, fortalecer a nossa identidade, saber quem nós somos em Deus e conseguir nos posicionarmos de acordo com isso. Que você tenha uma abençoada semana, que você de fato consiga ter essa sabedoria, que Deus te dê discernimento. Nós nos vemos mais nos stories e até semana que vem. Agora, Café com Propósito, sempre aqui no Instagram, às 8h17, todas as segundas. Beijo no coração e até a próxima.